E aí, turma, professor Abdias, Química aqui do segundo ano. Vamos corrigir a atividade de revisão sobre dispersões e sobre mol e constante de Avogadro. Isso aqui é uma revisão orientada por essas atividades aqui para a primeira avaliação bimestral que a gente vai ter na semana que vem, certo? Então eu vou tentar responder em vídeos curtos, uma ou duas questões por cada vídeo, certo? Vamos pegar essa daqui. Nas dispersões, soluções e suspensões, deixa eu apagar isso aqui. Nas dispersões, soluções e suspensões, uma ou mais substâncias estão disseminadas em outras. Então isso aqui basicamente é a definição do que é uma dispersão, certo? Uma ou mais substâncias vai estar dispersa em outra. Então, sobre essas dispersões, soluções ou suspensões, considere as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa: nas soluções verdadeiras, disperso e dispersante formam um sistema homogêneo. Aí eu preciso analisar se isso está certo ou se está errado. É exatamente isso que a gente fala no material. Quando você tem uma solução verdadeira, que depois a gente abandona esse verdadeiro e passa a usar apenas soluções, né? A gente vai ter o seguinte: a gente vai ter sempre um sistema homogêneo, certo? Porque sistemas heterogêneos não podem ser classificados como solução. Então essa primeira alternativa aqui, ela está certa. Então vou colocar aqui uma anotaçãozinha aqui do lado, certo? Dizendo que essa primeira é verdadeira, né? Vamos para a segunda, ó. Nas dispersões coloidais, certo? Que a gente pode chamar de solução coloidal, né? Disperso e dispersante, que é o disperso é a substância em menor quantidade, o dispersante é em maior quantidade, tipo água e sal, né? No caso, o dispersante seria água. Formam um sistema transparente, certo? Olha, formar um sistema homogêneo e transparente é uma característica da solução verdadeira, certo? Onde as partículas na solução verdadeira são tão pequenas que conseguem atravessar o sistema sem sofrer, sem fazer com que, quer dizer, a luz ela consegue atravessar o sistema sem sofrer interferência das partículas, certo? As partículas que estão dispersas, porque essas partículas elas são muito pequenininhas, então elas não vão interferir. Então, na solução verdadeira, isso seria verdade, né? O sistema seria transparente, mas em uma solução coloidal, em uma dispersão coloidal, isso não é verdade, porque as partículas já têm tamanho suficiente para interagir com a luz. Então você vai ver ou a luz se espalhando dentro do sistema, deixando tudo translúcido. Faz um teste com shampoo, você coloca shampoo na água, então joga aqueles laserzinhos, né, dentro para ver se ele atravessa. Ele não atravessa, ele se dispersa dentro do líquido, fica um negócio até bonito, fluorescente, tipo fluorescente. Então essa daqui ela é falsa, porque uma solução, uma dispersão coloidal, ela não vai permitir que a luz passe, portanto ela não será transparente, né? Ela vai ser outra coisa. E aqui na 3, certo, a gente tem, ó, nas suspensões não é possível ver o disperso a olho nu. Ora, é exatamente o contrário, certo? Nas suspensões, por exemplo, água com terra, vai ser possível você ver o disperso, certo? Que é a substância em menor quantidade, depositada no fundo ou então boiando no dispersante, né? Você vai poder ver a olho nu. Então essa 3 ela está falsa. Então no caso tem verdadeiro apenas a letra A, o número 1, não é? Então aí marque apenas uma oval. Aqui ele vai dizer o seguinte, olha, é correto o comando aqui, né? Vamos separar aqui o comando, vamos pegar aqui uma caneta diferente aqui, olha. O comando, ó, é correto, certo? Apenas o que você afirma, então você vai marcar o que é correto. O que é apenas correto é a 1, então a gente vai marcar aqui. Pronto? Vamos lá para 2. Eu vou fazer a 2 e vou parar esse vídeo e passo para 3 depois de outro vídeo. O leite de magnésio é uma dispersão de hidróxido de magnésio e água. Então, deixa eu pegar aqui o material para riscar. Veja só, ele já está dizendo aqui, já está falando aqui o tipo de substância que a gente tem. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é uma suspensão branca, certo? E que tem tendência a se depositar no fundo. Ela tem tendência
a se depositar no fundo do recipiente. Então, por isso que você precisa balançar para poder agitar. Logo, não seria uma solução. Então, essas características aqui do conhecimento, se você já tomou leite de magnésio, que é um laxante, né? Que as mulheres, por exemplo, em Alagoas, do pessoal do interior, costuma tomar esse laxante, as mulheres depois que elas ganham o neném. Elas têm esse costume, né? Eu fico sabendo porque minha esposa é de lá, da região. Então, logo, como ela é branca, não é transparente e se deposita no fundo, não pode ser uma solução. Então, o que nos resta apenas seria uma suspensão coloidal, uma solução coloidal, ou então uma suspensão. Mas aí, pelo tamanho de partícula aqui, pelo que a gente estudou, a gente saca que não pode ser, que não poderia ser uma suspensão, certo? Logo porque você não pode ver essas partículas a olho nu. Então, se você não pode ver essas partículas a olho nu, e se não é uma solução verdadeira, só nos resta o coloide, certo? E se você observar no material apostilado aí, você vai ver que tem uma tabelinha que mostra que tamanhos menores que 1 nanômetro são soluções verdadeiras, entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros são coloides, e acima de 1000 nanômetros a gente vai ter que são suspensões. Então, o que vale na verdade mais é a questão do tamanho, certo? Lembrando aqui essa característica que eu citei agora que ela deposita no fundo, né? Dessa suspensão aqui, suspensão coloidal, ela se deposita no fundo, mas você poderia confundir, por exemplo, com uma suspensão comum, mas o tamanho da partícula vai nos dizer que ela não pode ser vista ao olho nu, você vai ver apenas a cor branca, certo? Então, portanto, a gente tem uma solução coloidal.